chega antes da música. Na esquina de um bairro brasileiro, crianças correm com saquinhos de doces na mão, os olhos brilhando como se tivessem encontrado um tesouro prometido. No portão de uma casa, alguém pendura fitinhas coloridas. Você pensa, é isso, São Cosme, o protetor das crianças. A manchete não mentiu. Mas então, a cena corta como uma lâmina. Imagine um pátio de pedra. No calor seco do século III, um menino está deitado no chão, febre alta, lábios rachados, a pele marcada por feridas abertas, moscas insistem. A mãe tenta espantar com a mão, e piora. As moscas voltam, famintas, pousam bem onde dói, bem onde o pus se mistura ao suor, e um jovem médico se ajoelha ao lado, não com nojo, mas com uma calma perigosa. Ele pega um instrumento simples, metal frio, nada de luxo, e limpa a ferida com água e ervas. De perto você vê algo que dá vontade de desviar o olhar. Pequenos vermes brancos, vivos, se movendo. O médico não recua. Ele respira fundo, como quem decide alguma coisa dentro do peito, e faz o que precisa ser feito. Quando termina, o menino para de tremer. A mãe desaba, e alguém, do outro lado do pátio, observa isso com um tipo de inveja que parece fé. Mas é ódio. Porque sim, essa história é sobre crianças e cuidado. Mas também é sobre rivalidade, perseguição e uma ideia que irrita quem vive de poder. Cura sem cobrança, bondade sem preço, fé que não se compra. E é por isso que, até hoje, o nome de São Cosme atravessa séculos e chega ao Brasil como festa. Mas nasceu como afronta. A primeira coisa que você precisa saber é que Cosme, o Bezrebrenik, o que não aceita prata, não aparece no mundo como estátua de igreja, ele aparece como menino. E menino, naquela época, era quase sempre sinônimo de fragilidade. O cenário é duro. O Império Romano é vasto. Uma máquina que cobra impostos, recruta soldados e exige reverência a deuses oficiais. A vida comum é feita de poeira, doenças e medo. A medicina existe, sim, mas é privilégio? Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem, reza. Ou morre. Cosme cresce nesse mundo como se caminhasse sobre uma corda esticada. De um lado, a ordem imperial com suas regras, seus templos, suas hierarquias. Do outro, um cristianismo ainda jovem, ainda perseguido, que insiste numa frase quase ofensiva para a lógica do império. Ninguém é descartável. A mãe de Cosme, uma mulher de fé silenciosa, dessas que não gritam sermões, mas seguram a casa inteira, aprende cedo a esconder o que acredita. Não por vergonha, por sobrevivência. Ela ensina aos filhos a rezar baixinho, a não se exibir, a escolher as palavras diante de estranhos. Ensina também uma coisa mais perigosa: compaixão prática. Não é a compaixão romântica das histórias bonitas, é a compaixão que pega numa panela, divide o pão, limpa sangue, cuida de febre, leva água para quem não consegue levantar. A compaixão que cansa, que suja as mãos, que às vezes dá vontade de desistir. Cosme aprende isso vendo. E pouco a pouco, vira aquilo que vê. Na infância, ele conhece o cheiro das ervas secando ao sol. Conhece o som de passos apressados na madrugada. Alguém batendo na porta. Ajuda! Meu pai não respira. Conhece o peso de uma bacia de água quente, carregada com cuidado para não derramar. E conhece um detalhe que vai moldar sua alma. O silêncio depois do alívio. Quando uma febre baixa, o mundo fica mais quieto. Quando uma dor passa, a casa muda. Não é festa, é uma pausa. Um suspiro coletivo. E Cosme, ainda menino, percebe que esse suspiro é precioso. A juventude chega como chegam as estações, sem pedir licença. Cosme cresce e com ele cresce um desejo, não de ser importante, mas de entender. Ele quer saber por que alguns adoecem e outros não. Por que uma ferida pequena vira morte em alguns corpos e, em outros, vira cicatriz. Por que a criança de um pobre morre de diarreia e a criança de um rico vive porque alguém trouxe água limpa, mel e um pouco de atenção. Só que entender exige caminho, e o caminho, naquele tempo, passa por mestres. Cosme entra no universo da medicina como quem entra numa cidade com muralhas. Há portões, guardas e pedágios. Existe um círculo de médicos e curandeiros respeitados, muitos ligados a tradições pagãs, a templos, a escolas. Não é só ciência, é status. Ser médico significa ter acesso a casas boas, banquetes, respeito. E, em muitos lugares, significa também estar protegido por redes de influência. Cosme aprende rápido. Tem mãos firmes.
um olhar atento, um talento raro. Ele escuta, não só o corpo, escuta a pessoa. A dor dita coisas que exames não dizem. Ele repara no jeito de respirar, na cor da pele, no medo que altera o pulso. E quando acerta um diagnóstico, não faz pose, apenas trabalha. É aqui que entra o segundo nome que acompanha Cosme como uma sombra. Damião. Damião não é apenas companheiro. Ele é o espelho que devolve a Cosme aquilo que Cosme sente, mas não nomeia. Enquanto Cosme observa e age, Damião questiona e insiste. Por que cobrar de quem não tem? Por que o cuidado é mercadoria? Damião tem uma energia que incomoda, uma coragem que brilha em lugares errados. Errados para quem ama conforto. Os dois crescem juntos, aprendem juntos, atendem juntos. E quando se encontram diante do mesmo tipo de sofrimento, escolhem o mesmo tipo de resposta. Ajudam. Até aqui parece uma história bonita, mas a beleza, nesse caso, é justamente o problema, porque existe um terceiro personagem, e ele não aceita ficar em segundo plano. Ele é o médico famoso da região. Pode ter um nome diferente em cada boca, mas o papel é o mesmo. Um homem estabelecido, com clientela rica, com orgulho de ser necessário. Ele não é um monstro caricatural, ele cura também. E é isso que torna tudo mais afiado. Ele não é mau por ser incapaz, ele é mau porque não suporta perder o controle. Para esse homem, vamos chamá-lo de o doutor do templo, porque ele gosta de se apresentar como alguém ligado aos deuses tradicionais. A medicina é uma escada, e toda escada precisa de degraus. Gente pobre para ele é degrau. Existe para provar que ele é grande. Quando Cosme e Damião começam a atender sem cobrar, algo acontece na cidade, não de uma vez, mas como uma rachadura que se alarga. Pessoas que antes iam ao doutor do templo por obrigação ou desespero, começam a buscar os dois jovens. Primeiro os pobres, depois os trabalhadores. Depois, discretamente, até gente que poderia pagar caro, mas não quer mais ser tratada como troféu. E isso fere o doutor do templo num lugar muito específico. O orgulho, ele vê o fluxo mudar, vê moedas que não chegam, vê elogios que não são para ele. E pior, ouve rumores. Dizem que Cosme e Damião curam com uma fé estranha. Dizem que eles rezam antes de tocar. Dizem que às vezes falam do Deus único como se fosse algo óbvio. Dizem que não fazem oferenda no templo antes de receitar. Dizem que não têm medo de contrariar tradições. Rumores são como brasas, pequenas, mas queimam. O doutor do templo começa com desprezo. Faz piada. Chama os dois de médicos de rua. Diz que é charlatanismo. Diz que é irresponsável tratar sem pedir pagamento, como se pagamento fosse parte do remédio. Mas por dentro, ele sente um medo que não admite. E se a cidade descobrir que pode existir cura sem dependência, ele decide agir. A primeira armadilha é sutil. Ele manda um paciente com sintomas confusos, como teste. Um homem com dor no peito, falta de ar, suor frio. Pode ser muitas coisas. Ele quer que Cosme erre, quer um escândalo. Cosme atende. Examina, escuta. Observa o modo como a dor aparece e some. Nota o olhar de pânico. Nota uma linha arroxeada sob a unha, sinal de algo que naquele tempo podia ser sentença. Cosme pede silêncio. Pede água. Pede que tragam uma erva específica. Damião mantém a família calma com palavras simples. E Cosme faz o que sabe. Estabiliza, trata, acompanha. O homem melhora. A armadilha falha. A segunda armadilha é moral. Ele manda uma mulher com joias, fingindo pobreza, e promete pagar depois. Quer provar que os médicos sem prata são hipócritas, que no fundo aceitam suborno. Cosme a trata do mesmo jeito que trataria qualquer pessoa. Quando ela tenta colocar a moeda na mão dele, ele empurra com gentileza, como quem devolve algo sem importância. Ela insiste. Ele recusa. Ela vai embora confusa. E o doutor do templo recebe não um troféu, mas uma notícia que o humilha. A rivalidade vira obsessão. Só que existe um detalhe. Cosme e Damião não estão apenas fazendo caridade. Eles estão vivendo uma escolha de fé. E fé, quando é vivida, não fica invisível por muito tempo. Em uma noite específica, uma daquelas noites em que o vento parece trazer recados, Cosme e Damião são chamados para atender uma criança. A criança está muito doente. A pele quente, a respiração curta, os olhos perdidos. A mãe chora de um jeito que parece quebrar a casa. Cosme olha a criança e por um instante sente algo que não é medo, mas um peso. O tipo de peso que diz,
Nem sempre você vai vencer. Ele sabe que pode fazer tudo certo e ainda perder. Damião percebe esse olhar. E ali acontece um diálogo pequeno, quase nada, mas que muda tudo. Damião diz baixinho: a gente faz a nossa parte e entrega o resto. Cosme responde: e se não for suficiente? Damião não romantiza, não promete milagre barato, só diz: então a gente fica até o fim. Cosme fica, ele limpa, ele resfria a febre, ele dá líquidos, compressas, ervas, ele reza. Reza como quem não está pedindo um favor, mas afirmando uma verdade. Essa criança importa, e a criança aos poucos volta, a respiração abre, o olhar reconhece a mãe abraça o filho com força demais, como se fosse impedir a morte de voltar. Essa cena corre pela cidade como fogo em palha seca, porque não é só cura, é símbolo, é esperança materializada, e esperança, em tempos duros, é perigosa. O doutor do templo, ao ouvir, não sente apenas inveja, sente ameaça, porque agora não é competição comercial, agora é disputa de narrativa. Quem é o verdadeiro guardião da vida? Ele decide que a única forma de vencer não é provar que Cosme erra, mas provar que Cosme não pertence. E qual é a acusação mais eficiente numa cidade do século XIII? A acusação que liga alguém ao que o império mais teme: desordem. Ele começa a espalhar que Cosme e Damião são subversivos, que não respeitam os deuses tradicionais, que a cidade corre risco de atrair ira divina por causa deles, que eles seduzem o povo com curas gratuitas, como se bondade fosse isca. Ele usa palavras bonitas, mas o veneno é claro. Tirar os dois do centro, isolá-los, fazer com que o povo tenha vergonha de procurar luz. Cosme sente esse clima mudar. Ele percebe olhares longos demais no mercado, percebe conversas que param quando ele passa, percebe que certas portas, antes abertas, agora abrem só uma fresta. E aqui vem o primeiro grande twist interno. Cosme não reage como alguém que quer brigar por reputação. Ele reage como alguém que entende o tamanho do jogo. Ele diz a Damião: se a gente responder com grito, eles vencem. Se a gente responder com cura, eles ficam sem arma. É uma estratégia estranha. Combater calúnia com serviço? Eles continuam atendendo. E isso, paradoxalmente, aumenta o risco, porque quanto mais ajudam, mais gente fica do lado deles. E mais o doutor do templo vê o próprio prestígio escorrer pelos dedos. O inimigo, então, muda de alvo. Se não pode destruir a reputação, vai tentar atingir o coração. Ele escolhe uma vítima, um velho pobre, conhecido por ser teimoso. Um homem que trabalha até cair. O doutor do templo o encontra primeiro e propõe um tratamento caro. Diz que é a única chance. O velho não tem dinheiro, implora. O doutor do templo sorri com piedade ensaiada e diz: então aceite oferecer algo ao templo, uma prova de devoção. O velho vai embora, humilhado. No dia seguinte, esse mesmo velho aparece na porta de Cosme, quase desmaiando. Damião o segura. Cosme o deita, e enquanto examina, percebe algo. O velho foi tratado com algo que piorou sua condição. Uma mistura errada. Uma dose que alguém experiente não daria por engano. Cosme sente um frio na nuca. Não é paranoia, é compreensão. O inimigo saiu do campo do orgulho e entrou no campo do dano. Ele olha para Damião e Damião entende sem precisar de frase. Eles estão lidando com alguém disposto a ferir para manter poder. Cosme cuida do velho com paciência e correção. A melhora não é imediata, mas vem. E o velho, ainda fraco, sussurra uma confissão. Ele disse que vocês estavam enganando a cidade. Mas eu vi o olhar dele. Era raiva. Essa frase é uma pedra no estômago, porque confirma o que Cosme tentava evitar. A rivalidade não vai se resolver com o tempo, ela vai escalar. A tensão cresce também por outro motivo. A fé cristã, naquele período, é como uma lâmpada acesa em quarto cheio de palha. Qualquer sopro vira incêndio. Há governadores, oficiais, informantes, há períodos de tolerância e períodos de caça, e a vida de quem é cristão pode mudar em um decreto, em um boato, em um gesto interpretado como insulto ao culto oficial. Cosme e Damião sabem disso. Eles não são ingênuos. Mas existe uma diferença entre saber e sentir. Saber é teoria. Sentir é quando você percebe que alguém te segue 2 ruas, quando você vê um soldado olhando seu consultório improvisado, como quem mede portas, quando você ouve alguém dizer no mercado: esses 2 estão mexendo com forças que não deviam. Cosme sente. E não é medo por si, é medo pelos outros.
Porque cada pessoa que entra ali, cada criança, cada mãe, cada doente, vira testemunha, vira alvo, vira motivo de retaliação, e ainda assim as pessoas veem. O que começa a acontecer é algo que séculos depois vai explicar por que o nome de Cosme atravessa o oceano e se mistura à vida brasileira. Quando o mundo é injusto, o povo se apega a quem não cobra para amar. Um dia, uma mãe aparece com um bebê no colo. O bebê está quieto demais, não chora. Às vezes, o silêncio é mais assustador que o grito. A mãe diz que tentou de tudo. Diz que o doutor do templo nem quis olhar sem pagamento adiantado. Diz que ouviu falar dos médicos sem prata. Cosme pega o bebê com cuidado, sente a leveza frágil daquele corpo. Examina. Repara em sinais pequenos, uma mucosa seca, um olhar opaco. Ele entende. Desidratação, fraqueza, perigo real. Ele manda ferver água, mistura sal, um pouco de mel, faz a mãe dar pequenos goles, orienta, acompanha, não abandona. O bebê volta a reagir, a mexer os dedos, a soltar um choro fino, e a mãe chora junto, mas agora com alívio. Esse choro, o da mãe, ecoa, sempre ecoa. E no eco, o doutor do templo ouve a própria derrota. Ele decide dar o passo que separa a rivalidade de perseguição formal. Ele vai procurar autoridade. Ele não diz, tenho ciúmes. Ele diz, tenho preocupação com a ordem. Ele não diz, perco dinheiro. Ele diz, a cidade corre risco. Ele pinta Cosme e Damião como agitadores, como homens que desprezam as tradições, como ameaça à estabilidade. Ele sabe qual tecla apertar. Oficiais romanos não toleram o que pareça gerar unidade fora do controle do império. A denúncia começa a circular. Cosme não sabe ainda o tamanho do que vem, mas sente o ar ficando pesado. Em certas noites ele deita e não dorme. Ele pensa, se eu parar, quem cuida das crianças? Se eu continuar, quem eu coloco em risco? É aqui que a história faz outra curva. Em vez de parar, Cosme aprofunda o sentido do que faz. Ele percebe que sua medicina é mais que técnica. Ela é testemunho. Cada atendimento é uma mensagem. Você tem valor. E isso, para uma estrutura baseada em hierarquia rígida, é dinamite. Damião, sempre mais direto, diz algo que parece simples, mas carrega ironia e destino. Se eles querem nos calar, é porque nossa voz está funcionando. Cosme não sorri. Ele só respira como quem aceita um chamado, e no fundo desse chamado há uma imagem que ele guarda desde menino. O suspiro coletivo depois do alívio. Ele quer mais disso no mundo? Quer arrancar mais gente da beira da morte? Quer manter crianças vivas, não por estatística, mas porque criança viva é futuro possível. Essa decisão, silenciosa, é a primeira pedra do caminho que vai levar ao martírio. E muito tempo depois, as festas, doces e promessas no Brasil. Mas ainda não chegamos lá. Por enquanto, Cosme e Damião continuam andando pelas ruas estreitas, com o peso invisível de serem vigiados. Continuam atendendo com mãos firmes. Continuam recusando prata. Continuam transformando o que deveria ser serviço pago em gesto sagrado. E o inimigo, ferido no orgulho e agora armado de autoridade, prepara algo maior. Algo que não será apenas uma fofoca em mercado, nem uma armadilha clínica. Será uma máquina oficial se movendo na direção deles. Cosme sente isso quando, certa manhã, encontra na porta do lugar onde atende um símbolo riscado na madeira. Um aviso. Não é ameaça explícita. É mais cruel. É a certeza de que alguém esteve ali à noite, sem ser visto, perto o bastante para tocar a porta e ir embora. Ele passa o dedo sobre o risco, a madeira solta lascas pequenas. Ele pensa, se chegaram à minha porta, logo chegam às portas de quem eu amo. E é aí que o menino que aprendeu a cuidar com a mãe, o jovem que entrou na medicina como quem entra numa cidade murada, e o homem que decidiu curar sem cobrar, entende que a juventude acabou. O que vem a seguir não será mais apenas aprender a salvar, será aprender a resistir. A marca na madeira não era só um risco, era uma mensagem. Nós sabemos onde você fica. Cosme ficou um tempo parado, o dedo ainda sentindo a farpa. Atrás dele, a cidade seguia viva. Vendedores gritando preços, passos apressados, cheiro de pão e fumaça, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo mudou de lugar. Ele não sentiu pânico, sentiu lucidez. A mesma lucidez de quem olha para uma ferida infeccionada e entende que, se não abrir e limpar agora, amanhã vira sepse. Naquela noite, ele não foi direto para casa.
Andou por ruas mais estreitas, escolheu sombras, entrou por um corredor onde a luz não chegava direito, bateu numa porta que não parecia porta de reunião nenhuma. 3 batidas curtas, 2 longas, silêncio, mais uma curta, e então, um rangido mínimo, uma fresta, um olhar desconfiado. Cosme não disse, sou médico. Isso já não era mais o bastante. Ele disse uma frase simples, quase ridícula se ouvida por qualquer romano armado. Eu preciso de oração. A porta abriu. Lá dentro, não havia luxo. Nada de colunas, nada de incenso de templo, nada de ouro. Havia gente, gente comum. Um velho com as mãos calejadas, uma mulher com o rosto cansado, 2 adolescentes tentando parecer corajosos, uma criança adormecida no colo de alguém, um lampião tremia, desenhando sombras nas paredes. E naquele tremor, Cosme viu algo que não via nos salões do doutor do templo. Verdade sem espetáculo. Damião já estava lá. Isso arrancou de Cosme um meio sorriso de surpresa. O tipo de sorriso que dura 1 segundo e vira seriedade. Eu sabia que você viria, Damião sussurrou. Cosme quis responder. Eu não sei o que fazer. Mas as palavras não saíram. Porque ali, naquela sala escondida, ele percebeu que a pergunta tinha mudado. Não era mais como eu faço para curar? Era como eu faço para não virar aquilo que eu odeio? O encontro começou sem anúncio. Um homem leu um trecho curto. Falava de amor, de inimigos, de oferecer a outra face. Cosme quase riu de nervoso, porque aquilo na prática parecia suicídio. Mas então o leitor continuou, falando de coragem, de fidelidade, de uma paz que não depende de aprovação. E Cosme sentiu, com uma clareza incômoda, que ele vinha fazendo as coisas do jeito certo, por motivos que ainda estavam incompletos. Ele cuidava porque era justo, porque era humano, porque alguém tinha que fazer. Mas agora havia outra camada. Ele queria que o cuidado não fosse apenas reação ao sofrimento, e sim um tipo de declaração ao mundo. Uma declaração perigosa. A vida não pertence ao império, a vida pertence a Deus. Quando o encontro terminou, não houve aplauso. Houve silêncio. Um silêncio pesado e bom. Como o silêncio depois de uma febre baixar, um ancião se aproximou. Não tinha olhar de juiz. Tinha olhar de quem já perdeu demais para ter pressa. Você tem mãos de cura, disse ele. Mas mãos também podem virar punhos. Cosme engoliu seco. Eu não quero virar punho, respondeu. O ancião assentiu, como se aquela frase fosse o começo de uma estrada. Então você precisa de um coração que aguente o que vem. Cosme saiu dali com o peito apertado, não de medo, de compromisso. Nos dias seguintes, ele percebeu que o mundo tinha 2 tipos de fome. A fome do corpo, que ele conhecia bem, e a fome de sentido, que ele vinha ignorando com trabalho. Uma pessoa pode sobreviver a uma ferida, mas se perder por dentro. E pela primeira vez, Cosme se perguntou quantas curas ele tinha feito em corpos. Enquanto deixava a alma sangrando, foi aí que ele começou a voltar, noite após noite, para aquelas reuniões escondidas. Cada vez que entrava, sentia um risco, ser visto, ser seguido, ser denunciado. E cada vez que ouvia aquelas palavras simples, amor, perdão, fidelidade, sentia o outro risco. O risco de mudar tanto que não haveria volta. Damião, ao contrário, parecia já ter aceitado. Ele não entrava com hesitação. Ele entrava como quem chega em casa. Você já acreditava antes, só não tinha admitido, Damião provocou. Cosme respondeu com sinceridade. Eu acreditava na vida, agora eu estou tentando acreditar no autor dela. Damião riu baixo, mas não era piada. Era alegria. O doutor do templo não ficou parado. Ele tinha olhos em toda parte. Olhos comprados, olhos assustados, olhos que preferiam ficar do lado do poder. E logo ele soube que Cosme e Damião estavam se metendo com os cristãos. Essa informação, para ele, foi como encontrar a veia do pescoço de um inimigo. Porque agora ele não precisava mais insinuar irresponsabilidade médica. Ele podia acusar crime religioso, podia colocar os 2 na rota de choque com Roma. Ele intensificou os boatos. Eles fazem feitiço, eles trazem doença, eles ofendem os deuses, e para dar prova, ele fez algo especialmente sujo. Ele ajudou a espalhar uma enfermidade como se fosse sinal de castigo. Não é que ele tenha criado a doença. O mundo do século III já era uma fábrica de epidemias, mas ele fez o que sabia fazer melhor: manipular o medo. Quando algumas crianças adoeceram ao mesmo tempo, ele não correu para ajudar. Ele correu para apontar o dedo. Isso começou quando esses 2 passaram a recusar os ritos do templo.
Ele dizia, alto o bastante para ser ouvido: querem ver? Continuem seguindo os médicos sem deuses. Continuem seguindo os subversivos. E a cidade, que antes tinha gratidão, agora começou a ter também dúvida, porque o povo ama quem cura, mas teme quem atrai problema. Cosme viu mães hesitando na porta, viu pais olhando para os lados antes de entrar, como se pedir ajuda fosse confissão de crime. A tentação de se esconder apareceu forte. Era tão simples: parar de ir às reuniões, fingir neutralidade, voltar a ser só médico competente e talvez sobreviver. Só que então, numa madrugada, uma criança chegou carregada por 2 homens. Ela não estava apenas doente, estava em convulsão. Espuma no canto da boca, olhos virados. O tipo de cena que deixa qualquer pessoa em pânico. Cosme agiu com rapidez, segurou a criança com cuidado para não se ferir, controlou a respiração, mandou afastarem curiosos, pediu água fria, pediu espaço. O pai tremia como se fosse ele que estivesse convulsionando. Ela vai morrer? O pai repetia, 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 como se a pergunta pudesse virar escudo. Cosme não mentiu, não prometeu milagre, mas disse: eu vou ficar com ela. E ficou, até a crise passar, até o corpo relaxar, até a respiração se regular. Quando a criança enfim abriu os olhos fraca, o pai desabou. Chorou de um jeito que parecia humilhação e gratidão ao mesmo tempo. E naquele choro, Cosme entendeu uma coisa crucial. Não era só o doutor do templo que estava em guerra contra ele, era o medo. E medo não se derrota com discursos, medo se derrota com presença. Naquela mesma noite, de volta à reunião escondida, Cosme falou: não como médico, mas como homem. Eu posso ser preso, ele disse, e eu tenho medo. Mas eu tenho mais medo de viver como se a verdade fosse negociável. As pessoas não aplaudiram, apenas se aproximaram. Uma mão tocou o ombro dele. Outra mão segurou a dele. Um círculo se formou, silencioso, sólido. O ancião o encarou. Então você quer ser batizado? Cosme sentiu o estômago virar. Batismo não era só um rito, era uma marca. Era assumir publicamente algo que podia te matar. Ele olhou para Damião. Damião assentiu, como se dissesse: agora? Cosme respondeu: eu quero. O batismo foi feito sem espetáculo, com água simples, num lugar improvisado. A água escorreu pela cabeça dele e por um segundo estranho, ele se sentiu como um menino de novo. Só que não inocente. Um menino que entende o mundo, mas escolhe, mesmo assim, o bem. Ao levantar, ele percebeu um detalhe que muita gente não conta sobre fé. Fé não apaga o medo, fé dá uma direção para atravessá-lo. Nos dias seguintes, algo mudou no jeito de Cosme trabalhar. Ele já era cuidadoso. Mas agora havia uma firmeza nova, como se ele tivesse decidido que ninguém iria roubar dele a essência do que fazia. E isso deixou o doutor do templo ainda mais furioso, porque, ironicamente, o maior insulto para um homem vaidoso não é ser enfrentado, é ser ignorado. Cosme e Damião não entravam em debates com ele. Não o atacavam em público. Eles apenas continuavam. E cada cura gratuita era como uma bofetada silenciosa no rosto do orgulho. Então, o inimigo decidiu produzir um milagre falso, um golpe teatral. Ele escolheu um menino doente, de família conhecida, e ofereceu tratamento especial no templo. Mandou espalhar que faria uma cura pública, uma cura abençoada pelos deuses, com oferendas e ritos, para mostrar à cidade onde estava o verdadeiro poder. A notícia correu. O povo foi, porque o povo vai onde há esperança. Cosme soube e foi também, não para atrapalhar, mas porque quando envolve criança, ele não consegue ficar longe. O pátio do templo estava cheio, cheiro de incenso pesado, cânticos. O doutor do templo, vestido como se fosse sacerdote, com pose calculada, o menino deitado, pálido, olhos semicerrados, o doutor começou a encenação. Fez gestos amplos, pronunciou palavras que não eram para curar, eram para impressionar. E então, num momento ensaiado, anunciou: se os deuses quiserem, ele vai se levantar. O menino não se levantou. Tremeram as pernas, o povo murmurou. O doutor do templo ficou tenso, e como um jogador que sente a mesa virar, ele fez o que todo manipulador faz. Procurou um culpado imediato. O olhar dele caiu em Cosme e Damião, que estavam na borda, discretos. Ele gritou, a presença deles contamina o rito. Eles trazem o deus estranho deles para cá. Um burburinho cresceu, pesado, perigoso, um passo a mais e virava linchamento. Cosme poderia recuar.
Poderia ir embora e salvar a própria pele. Mas o menino ainda estava ali, tremendo, perdendo força. E foi aí que Cosme cometeu o erro que na verdade selou o destino dele. Ele avançou, sem olhar para o doutor do templo, ele se aproximou do menino, ajoelhou, tocou a testa, mediu o pulso. A multidão prendeu o ar. O doutor do templo ficou vermelho, como se estivesse sendo desafiado no próprio palco. Cosme falou alto o suficiente para ser ouvido. Ele não precisa de teatro. Ele precisa de cuidado. O doutor do templo deu um passo, furioso. Você ousa? Cosme levantou a mão, não como ameaça, mas como pedido de silêncio, e disse algo que cortou a multidão de um jeito estranho. Se existe um Deus que vale ser adorado, ele não exige que uma criança morra para provar um ponto. Aquilo foi como derramar água fria num incêndio. E, ao mesmo tempo, como jogar óleo na vaidade do inimigo. Cosme e Damião estabilizaram o menino ali mesmo, com o que tinham. Um pouco de água, compressas, orientação, nada de magia. Mas a multidão viu o que precisava ver. 2 homens tentando salvar uma vida, enquanto o outro tentava salvar a própria imagem. O menino melhorou o suficiente para respirar com menos esforço. Não foi cura instantânea de espetáculo, foi recuperação real, lenta, humana, e paradoxalmente isso pareceu mais milagre do que qualquer encenação. A multidão começou a cochichar coisas perigosas. Eles realmente se importam. Ele só quer dinheiro. E se o Deus deles for o verdadeiro? O doutor do templo percebeu que estava perdendo a cidade ali, na frente de todo mundo, e decidiu que não era mais jogo de reputação. Era guerra aberta. Na manhã seguinte, ele fez o que vinha preparando. Entregou nomes. Não só Cosme e Damião, também alguns líderes da comunidade cristã, alguns dos que tinham família, alguns dos que tinham filhos. Ele escolheu alvos do jeito mais cruel possível. Não apenas para punir, mas para assustar os outros. Cosme soube disso por um mensageiro ofegante, que chegou com os olhos arregalados. Eles estão prendendo gente. Estão perguntando por você? O mundo ficou estreito. As paredes do lugar onde ele atendia pareceram se aproximar. Damião estava ao lado dele, não pálido, não tremendo. Apenas sério. A gente pode fugir, Damião disse. Agora. Cosme respirou. A ideia de fugir não era covardia, era estratégia. Mas então ele pensou no que fugiria junto. O medo. E pensou no que ficaria para trás. As pessoas. Ele lembrou do velho que quase morreu por tratamento errado. Lembrou do bebê desidratado. Lembrou da criança convulsionando. E lembrou de uma coisa ainda mais íntima. A água do batismo escorrendo como promessa. Se a gente some, Cosme respondeu, eles chamam de culpa. Se a gente fica, eles chamam de desafio. Damião assentiu. Os dois entenderam que a partir dali, qualquer escolha seria interpretada como arma contra eles, então sobrava uma pergunta simples. O que é certo? Cosme pegou um pequeno saco com instrumentos. Nada de valor, só ferramentas. Como se fosse um soldado pegando a espada, mas ao contrário, ele pegava instrumentos para salvar, não para matar, e fez algo que parece detalhe, mas diz muito. Antes de sair, ele limpou a mesa, organizou as coisas. Como quem recusa deixar o mundo em desordem, mesmo quando o mundo está tentando quebrá-lo. Eles saíram por caminhos diferentes, encontraram pessoas de confiança, avisaram discretamente alguns. Não foi fuga cinematográfica, foi tensão de verdade. O tipo de tensão em que cada sombra pode ser um informante, cada esquina pode ter um soldado. Naquela noite, a comunidade cristã se reuniu às pressas. Algumas pessoas queriam esconder Cosme e Damião. Outras achavam que entregar seria menos pior. O medo fazia as pessoas brigarem. Cosme ouviu tudo, em silêncio. Então ele falou. E não foi discurso bonito. Foi algo bruto. Se eu me esconder para sempre, vocês vão viver escondidos para sempre. Mas se eu for preso, eu não quero que vocês se sintam culpados. Eu escolhi isso quando aceitei a água. Houve choro, houve raiva, houve um tipo de silêncio que parece luto antecipado. O ancião se aproximou de Cosme de novo. Você entende que isso pode acabar com você? Cosme respondeu quase num sussurro. Eu entendo. E eu também entendo que viver sem verdade já estava me matando. E aqui entra mais um twist, mais íntimo, mais cruel. O doutor do templo, ao perceber que a prisão seria possível, tentou uma última jogada antes do golpe final. Ele mandou um recado secreto para Cosme. Não uma ameaça, uma oferta. Uma oferta cheia de veneno, dinheiro, proteção, prestígio. Um lugar na rede do templo.
reconhecimento. Em troca, Cosme só precisava fazer uma coisa: parar de falar do Deus cristão, parar de atender gratuitamente, parar de inflamar o povo. Era uma proposta de paz, que na verdade era rendição. Quando Cosme leu, sentiu um enjoo, não pela oferta em si, mas pela compreensão do mecanismo. O inimigo queria comprá-lo porque não conseguia vencê-lo. Cosme rasgou o recado, não com teatralidade, com calma, e disse a Damião: ele acha que eu sou como ele. Damião respondeu: então ele não entendeu nada. E foi nesse ponto que Cosme percebeu o que de fato significava Besrebrenik, sem prata. Não era só não aceitar pagamento, era não aceitar ser comprado. Não aceitar que o valor do cuidado fosse determinado por moeda, não aceitar que a alma tivesse preço. O cerco se fechava. Em algum lugar da cidade, oficiais romanos já tinham ouvido o suficiente para considerar a ação. O doutor do templo, agora aliado informal dessa máquina, se sentia forte. Ele tinha provas, testemunhas, boatos organizados. Cosme sabia que a tempestade vinha, e, estranhamente, ele começou a sentir uma paz que não fazia sentido lógico. Uma paz que não dizia, vai dar tudo certo, mas dizia, você não está sozinho. Na noite anterior ao que ele pressentia ser o início da queda, Cosme voltou ao lugar onde atendia e encontrou uma mãe esperando. Não com uma criança doente, só com um saquinho pequeno. Eu sei que o senhor não aceita prata, ela disse, as mãos tremendo, mas isso aqui é pão. Eu fiz. Não é pagamento. É amor. Cosme ficou sem fala por um instante. Aquele pão, simples, era mais perigoso do que ouro. Porque era vínculo. Era gente dizendo, você é nosso. Ele aceitou o pão, não como moeda, como abraço. Quando a mulher foi embora, Cosme segurou o pão e sentiu vontade de chorar. Não de medo, de gratidão. Então ele olhou para o escuro da rua e falou baixinho, como se alguém estivesse ouvindo. E talvez estivesse. Se eu cair, que eu caia sem virar punho. E nesse momento, a história deixou de ser apenas sobre dois médicos que curam, ela virou sobre dois homens que escolheram um Deus que manda amar. Exatamente quando amar custa caro. O amanhecer seguinte chegaria com passos pesados, metal batendo, vozes de ordem, portas sendo abertas à força, e uma cidade inteira, prestes a assistir ao que acontece quando a fé encontra o império. Mas Cosme, agora, já tinha atravessado o ponto sem retorno. O som não veio como trovão, veio como rotina, e por isso foi pior. Primeiro, passos ritmados na rua ainda fria. Depois, o metal batendo em couro. Por fim, uma voz seca, treinada para não tremer. Abram. Cosme não correu. Ele só fechou a mão em torno do saco de instrumentos, como se aquilo fosse uma oração material. Damião estava ao lado, já de pé, olhando para a porta como quem encara um diagnóstico inevitável. A madeira rangeu sob o primeiro golpe, no segundo a tranca cedeu. A porta abriu com violência suficiente para fazer poeira dançar no ar. E a sala ficou cheia de homens, com a autoridade estampada nos ombros. Soldados, um oficial e, como se fosse a cereja amarga no topo, uma figura que não usava armadura, mas carregava o mesmo peso. O doutor do templo. Ele entrou devagar, com as mãos limpas demais para a hora, o olhar brilhando de satisfação contida. Não era um homem celebrando justiça, era um homem celebrando vitória. Eu avisei, ele disse, quase num sussurro para Cosme, como quem conta um segredo sujo. A cidade precisa de ordem. Cosme não respondeu, e o silêncio dele irritou mais do que qualquer grito. O oficial leu uma acusação que parecia burocrática, mas tinha dentes. Recusa aos cultos oficiais, influência indevida sobre o povo, reuniões clandestinas, afronta à tradição. A medicina gratuita nem precisava ser citada, ela era o sintoma mais visível. A prova de que Cosme e Damião criavam lealdade fora do controle. Em nome do Império? A voz continuou, em nome do Império, sempre essa frase, como se o Império fosse um deus. Quando os soldados amarraram os pulsos de Cosme e Damião, Cosme sentiu o couro apertar a pele. Não doeu muito. O que doeu foi ver, pela fresta da porta, alguns vizinhos olhando escondidos e desviando o rosto como se a vergonha fosse contagiosa. No caminho, alguém atirou uma pedra pequena, não acertou, mas foi o suficiente para fazer um estalo no ar. Outra pessoa fez o sinal de afastar mau agouro. Um menino chorou do colo da mãe, e a mãe, tomada pelo medo,
Tapou a boca do filho como se choro fosse denúncia. Cosme viu aquilo e sentiu uma coisa amarga subindo. Não era a raiva do povo. Era a tristeza pelo poder que transforma a gente comum em cúmplice do silêncio. A praça onde os levaram parecia um palco. E como todo palco tinha plateia. Gente que vinha por curiosidade, gente que vinha por medo, gente que vinha para ver o que acontece com quem desafia. O doutor do templo ficava numa posição perfeita. Perto do oficial, com ar de conselheiro indispensável. Ele tinha conseguido exatamente o que queria. Colocar Cosme e Damião sob holofotes controlados por ele. A audiência começou como uma peça mal escrita. Vocês recusam oferecer sacrifícios aos deuses? Perguntou o oficial. Damião respondeu primeiro firme. Nós adoramos o Deus único. Um murmúrio percorreu a praça. O oficial estreitou os olhos. E vocês sabem que isso é proibido? Cosme sentiu a garganta seca, mas falou com clareza. Nós não recusamos a cidade. Nós recusamos mentira. A palavra mentira caiu como um prato quebrando. O doutor do templo não deixou o momento morrer. Ele avançou com voz calculada, doce como veneno. Vejam, eles insultam os deuses que protegem vocês. E enquanto dizem amar o povo, roubam a reverência que mantém a cidade segura. Cosme olhou para ele e respondeu algo que ninguém esperava. Um golpe sem grito. Você fala de proteção, mas vende cuidado como se fosse mercadoria. O doutor do templo piscou, rápido, e sorriu. Um sorriso de quem já tinha ensaiado para qualquer acusação. E você oferece cuidado para comprar almas. A plateia reagiu. Aquilo era o tipo de frase que gruda, o tipo de frase que, se repetida 1000 vezes, vira verdade. O oficial suspirou, impaciente com filosofia, e decretou a etapa seguinte. Prisão. Cosme e Damião foram arrastados para um lugar que não tinha nada de palco. Só pedra, umidade e cheiro de gente que espera o pior. As correntes mordiam os tornozelos. A luz entrava em tiras pequenas por uma abertura alta. Havia baratas, havia tosse, havia gemidos que pareciam vir das paredes. E foi aí, no fundo do poço, que aconteceu o primeiro choque real daquela parte da história. Cosme continuou sendo Cosme. Na primeira noite, um prisioneiro no canto começou a delirar de febre. Falava palavras sem sentido, se debatia, babava. Outros se afastaram com nojo e medo. Febre, naquele lugar, era sentença dupla. Sofrimento e contágio. Cosme puxou as correntes o máximo que pôde, aproximou-se, tocou a testa do homem, quente demais, a pele úmida, os olhos virados. O guarda riu do lado de fora. Ainda vai brincar de médico aí dentro? Cosme não pediu permissão. Ele pediu água. O guarda não deu? Cosme, então, pegou a própria camisa, rasgou uma tira, molhou com a água suja que tinha e começou a fazer compressas como podia. Damião segurava a cabeça do homem com cuidado, murmurando palavras baixas. Não como feitiço, mas como presença. O homem passou a noite entre vida e morte, e ao amanhecer, respirou melhor. Abriu os olhos, olhou para Cosme como se visse algo impossível. Por quê? Ele perguntou, a voz um fiapo. Por que você faria isso? Cosme respondeu sem discurso. Porque você é um ser humano. Essa frase, num cárcere romano, era dinamite. Nos dias seguintes, uma coisa estranha aconteceu. A cela virou um pequeno consultório de guerra, não porque os guardas fossem bons, eles não eram, mas porque doença e dor não pedem autorização. Cosme tratava feridas infeccionadas com o pouco que tinha. Limpeza, compressas, improviso. Damião cuidava do que ninguém via. Pânico, desespero, culpa. E pouco a pouco, aquele lugar começou a criar um tipo de comunidade torta. Gente quebrada, ajudando gente quebrada. O oficial soube. O doutor do templo soube. E o inimigo, ao ouvir que Cosme curava até na prisão, sentiu o sangue ferver, porque agora a história escapava do controle dele. Se Cosme quebrasse, o doutor do templo venceria. Mas Cosme não quebrou. Cosme continuou. E isso transformava Cosme em símbolo, o pior pesadelo de quem vive de prestígio. O inimigo, então, mudou o método. Se não dava para derrotar Cosme no campo da reputação, ele tentaria derrotá-lo no campo da dor. Uma manhã, os guardas abriram a cela e puxaram Cosme e Damião para fora. Corredores frios, degraus úmidos, um salão onde o ar cheirava a fumaça antiga. O oficial estava lá, e o doutor do templo também, como uma sombra elegante. Última chance, disse o oficial. Um gesto, uma oferenda, uma palavra de respeito aos deuses. E vocês saem. Cosme olhou para Damião.
Damião estava com o rosto machucado, mas os olhos firmes. Cosme respondeu: eu respeito pessoas, não ídolos. O oficial fez um sinal, 2 guardas se aproximaram. O primeiro golpe veio no estômago, tirando o ar, o segundo veio no rosto, estalando o lábio. O gosto de sangue é uma coisa que ninguém esquece. Quente, metálico, humilhante. O doutor do templo observava sem piscar, e num momento de perversidade fina, se inclinou para Cosme e falou baixo: dói, não é? Poderia ter sido tão simples? Cosme, com a boca sangrando, respondeu com um sussurro que foi mais insulto do que grito: sim, simples, como vender a própria alma. O inimigo se afastou com um sorriso mínimo, e Cosme entendeu. Ele não queria só que Cosme cedesse. Ele queria que Cosme implorasse, que se tornasse pequeno diante dele. A sessão de violência continuou com variações cruéis, não o suficiente para matar rápido, mas o suficiente para desgastar. Dor é um idioma que o Império fala com fluência. Quando os jogaram de volta na cela, Cosme caiu de lado e ficou um tempo sem conseguir respirar direito. Damião se arrastou até ele e segurou seu ombro. Ei, Damião disse, a voz rouca, fica aqui comigo. Cosme tentou rir, mas virou tosse. E então, com uma honestidade quase infantil, ele sussurrou: eu estou com medo. Damião não fez pose de herói. Eu também. E nessa confissão compartilhada, nasceu uma coragem mais sólida do que bravata. A coragem que não nega o terror, só decide atravessar. A notícia do que estava acontecendo com eles correu pela cidade. E, paradoxalmente, fortaleceu a devoção de muita gente. Pessoas começaram a sussurrar o nome de Cosme e Damião como quem segura um amuleto invisível. E aí, a história deu outra guinada. Uma daquelas que parecem pequenas, mas mudam o rumo. Crianças começaram a aparecer perto da prisão, não para protestar, protesto era morte, mas para deixar coisas. Um pedaço de pão embrulhado em pano, uma flor amassada, um bilhete com rabiscos tortos. Obrigado. Coisas pequenas, quase nada, só que no mundo real, quase nada pode ser revolução. Um guarda encontrou um desses pacotes e levou ao oficial. O oficial, irritado, jogou fora. O doutor do templo viu e percebeu, tarde demais, que seu inimigo tinha se tornado aquilo que ele jamais poderia ser. Alguém amado, sem precisar comprar o amor. Isso o enlouqueceu. Ele exigiu medidas mais duras. O oficial, querendo encerrar a dor de cabeça, autorizou novas sessões. E no meio desse aumento de pressão, veio o twist mais sombrio. O inimigo tentou atingir o ponto mais sensível de Cosme. Trouxeram uma criança. Sim, uma criança. Não como doente a ser curado, mas como ferramenta. Era um menino magro, olhos enormes, mãos sujas. Podia ser filho de prisioneiro, podia ser órfão, podia ser apenas uma peça que alguém empurrou para dentro do horror. O oficial disse: você diz que é protetor de crianças? Prove. O doutor do templo sorriu, como se fosse um teste de feira. A criança estava tremendo, não de febre, de medo. Fala com eles, o oficial continuou. Convença o menino a dizer que o Deus do Império é maior. Faça-o oferecer uma moeda no templo. Se você consegue controlar o povo com bondade, deve conseguir controlar uma criança com palavras. Cosme sentiu um gelo que não tinha nada a ver com o frio do salão. Aquilo era profanação do que ele amava. Era transformar inocência em chantagem. Ele se ajoelhou diante do menino, ignorando os homens acima dele, olhou nos olhos da criança e falou baixo, de um jeito que só quem já cuidou de criança sabe falar. Você está com medo. Eu também estou. Mas você não precisa mentir para sobreviver. O oficial bufou. Eu não mandei aconselhar. Eu mandei convencer. Cosme levantou o rosto e disse algo que fez o salão ficar estranhamente quieto. Se a minha fé precisa de uma criança mentindo para existir, então não é fé, é tirania. O doutor do templo perdeu a compostura por um segundo. A máscara caiu e apareceu o rancor cru. Vê? Vê como ele insulta? Ele gritou para o oficial. Eles são perigosos? Cosme voltou os olhos para o menino e fez um gesto simples. Colocou a mão no ombro dele, com cuidado, e disse: vai, procura sua mãe. Se não tiver mãe, procura alguém bom. E lembra disso, você não é moeda. O menino hesitou, como se ninguém nunca tivesse dito que ele não era moeda, então saiu correndo, rápido, antes que mudassem de ideia. Aquilo custou caro. Cosme e Damião apanharam mais naquele dia, e no entanto, quando voltaram para a cela, algo tinha mudado. Não no Império, neles,
Cosme tinha descoberto uma verdade brutal. O inimigo poderia ferir o corpo, mas não conseguia controlar o gesto mais poderoso de todos. O gesto de tratar uma criança como pessoa. A partir daí, a prisão virou também púlpito, mas não púlpito de discursos longos, púlpito de atos. Cosme começou a ensinar, entre tosse e dor, pequenas coisas para os outros prisioneiros. Como limpar uma ferida, como improvisar um curativo, como reconhecer sinais de piora. E Damião ensinava outras coisas, como não enlouquecer quando a noite parecia eterna, como respirar quando o pânico apertava, como pedir perdão sem se destruir. Alguns guardas começaram a olhar diferente, não porque viraram santos, mas porque até o mais bruto sente a diferença entre crueldade e grandeza. Um deles, um rapaz jovem demais para tanta violência, um dia deixou cair um pedaço de pano limpo perto da cela e fingiu que não tinha sido ele. Cosme pegou o pano como quem pega um tesouro. E entendeu, rachaduras. Todo sistema de opressão tem rachaduras, e rachaduras são por onde entra a luz. O doutor do templo viu essas rachaduras e acelerou o plano final. Ele convenceu o oficial de que manter Cosme e Damião vivos era risco político. Virarão mártires, ele argumentou, como se martírio fosse estratégia de marketing. É melhor acabar logo. O oficial, cansado, concordou com um julgamento final, rápido, sem espaço para defesa real. Um decreto quase pronto. Um destino escrito. Na véspera desse julgamento, Cosme teve um momento que parece pequeno, mas para ele foi terremoto. Um prisioneiro velho, com a voz arranhada de quem já foi quebrado 1000 vezes, se aproximou e disse: "Eu ouvi dizer que você cura sem cobrar, que Deus é diferente com você." Cosme estava fraco, encostado na parede. "Eu não sou diferente," ele respondeu. O velho apontou para as correntes, para o sangue seco, para o corpo ferido de Cosme. "Você está aqui, e ainda assim cuida. Isso é diferente." Cosme sentiu algo apertar atrás dos olhos. Não era orgulho, era o peso de ser observado como exemplo, quando tudo o que ele queria era ser humano. Ele disse: "Sabe por que eu faço isso?" O velho balançou a cabeça. Cosme respondeu: "Porque eu vi crianças morrerem por falta de uma mão estendida. Eu não quero ser o homem que passa e finge que não viu." O velho ficou quieto um instante e depois, quase envergonhado, confessou: "Eu tenho uma neta. Lá fora, pequena. Eu queria que alguém cuidasse dela se eu não voltar." Cosme engoliu o nó na garganta e disse algo que soou como promessa: "Se eu sair daqui, eu cuido. Se eu não sair, Deus cuida." A frase ficou no ar como uma vela acesa. Na manhã do julgamento, eles foram levados outra vez ao salão. A plateia era menor, mais controlada. Menos povo, mais autoridade. A cidade decente não gosta de assistir quando a violência fica explícita demais. O oficial leu a sentença quase como quem lê lista de compras. O doutor do templo estava ali, impecável, com o rosto de quem apenas cumpriu seu dever. Cosme ouviu palavras como insistência, teimosia, ameaça, e no meio desse rio burocrático, algo se destacou como lâmina. A ideia de que o amor deles pelo povo era manipulação. O oficial perguntou pela última vez: "Vocês renunciam?" Damião respondeu sem tremer: "Não." Cosme respirou, sentiu as costelas doendo e disse: "Eu renuncio ao medo de amar." O doutor do templo soltou uma risada curta, sem humor. "Então morram como tolos." O oficial fez um sinal, os guardas se aproximaram, e Cosme entendeu que o próximo passo não seria mais dor para ensinar. Seria o começo do fim. Só que naquele instante, um grito do lado de fora cortou o ar. Um tumulto breve, vozes alteradas. Um mensageiro entrou apressado e cochichou no ouvido do oficial. O oficial franziu a testa, irritado, como se a realidade estivesse atrapalhando a execução. Ele se levantou, olhou para Cosme e Damião com desprezo e anunciou: "A sentença será cumprida, mas não hoje. Há questões na cidade." O doutor do templo ficou furioso. A pausa era risco. Pausa dá tempo. Tempo dá chance. Cosme, com o corpo moído, percebeu outra coisa. A história não estava mais apenas nas mãos do inimigo. Havia fatores fora do controle. Havia rachaduras. De volta à cela, à noite, Damião sussurrou: "Você viu o rosto dele?" Cosme assentiu. O inimigo não era mais só vaidoso. Era desesperado. E homem desesperado é mais perigoso do que homem orgulhoso. Cosme encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. E pela primeira vez desde a prisão, ele imaginou com nitidez algo além daquele lugar.
Crianças correndo, mãos cheias de doces, alegria, inocente, como se o futuro estivesse sussurrando para ele através dos séculos. Mas a imagem veio acompanhada de outra, cruel e real. Instrumentos de tortura, pedra, sangue, água, fogo. O império não era poético, ele era prático. Cosme abriu os olhos e falou baixinho, como se falasse para o próprio coração. Se eu tenho que acabar, que seja de um jeito que valha. E do outro lado da cidade, o doutor do templo preparava a última cartada. Não bastava matar Cosme e Damião, ele queria destruir o significado deles. Queria que quando o povo lembrasse, lembrasse com medo, não com amor. Ele não sabia, ainda, que é exatamente o contrário que costuma acontecer quando você tenta esmagar uma história verdadeira. A tensão ficou pendurada no ar, como tempestade que não cai, mas promete cair a qualquer momento. E quando finalmente caísse, ninguém sairia igual. A pausa no cumprimento da sentença parecia misericórdia. Mas era só o Império recalculando o melhor jeito de esmagar um símbolo. Cosme percebeu isso antes de qualquer anúncio oficial. Ele viu no olhar dos guardas, menos raiva, mais pressa. Quando um sistema decide encerrar um problema, ele fica eficiente. E eficiência, nesse caso, é uma forma de crueldade. A cidade estava inquieta. Não por amor aos prisioneiros, mas porque boato corre mais rápido que decreto. Diziam que doenças tinham voltado a aparecer em algumas casas. Diziam que uma criança havia piorado de repente. Diziam que os deuses estavam irritados. O doutor do templo aproveitou a confusão como um artista aproveita a luz favorável. Ele moldou o medo. Enquanto esses homens respirarem, a cidade sangra. Ele repetia para quem tinha ouvido. Eles atraem maldição. Só que o medo é uma faca de dois gumes. Ele corta o inimigo e corta também quem o empunha. Porque havia gente demais agora que conhecia o gosto do alívio que Cosme e Damião deixavam no rastro. Gente que tinha visto uma criança voltar a chorar. E choro, quando é sinal de vida, vira hino. Gente que tinha sentido na pele a diferença entre ser paciente e ser mercadoria. E foi aí que o primeiro twist final aconteceu, daqueles que deixam o estômago gelado. A própria estratégia do doutor do templo começou a vazar. Uma noite, um guarda, o jovem, o da mão que deixou um pano cair, abriu a porta da cela só o suficiente para falar sem ser visto direito. A voz dele tremia, como se ele estivesse traindo o mundo inteiro. Eles vão fazer isso logo, ele sussurrou. E não vai ser rápido. Damião se levantou devagar. Por que você está nos dizendo isso? O guarda engoliu seco. Porque eu tenho um irmão pequeno. A frase ficou suspensa no ar, como se a cela tivesse ficado mais larga. Cosme sentiu o impacto no peito. Era assim que tudo sempre voltava para o mesmo lugar. Criança, futuro, fragilidade. E aquele detalhe humano rachava a muralha. Escuta, o guarda continuou, os olhos evitando os deles. Tem gente dizendo que vocês são monstros, mas monstros não fazem o que vocês fazem. Cosme queria dizer algo bonito, mas não tinha energia para a poesia. Disse apenas, cuida do seu irmão, cuida com coragem. O guarda assentiu e sumiu, deixando a porta voltar ao seu estado de pedra e destino. Quando amanheceu, o oficial veio com uma pequena comitiva. O doutor do templo também estava, claro, como se fosse impossível um fim sem a plateia do ego dele. A leitura do decreto foi curta, sem discurso, sem tentativa de convencer, só a sentença nua, fria, inevitável. E no final, a ordem que tirava qualquer esperança de acordo. Execução exemplar. O doutor do templo inclinou a cabeça para o oficial como quem agradece um serviço. Depois olhou para Cosme e Damião com uma satisfação que não era vitória. Era fome. Agora, ele disse baixo, vocês vão aprender o preço? Cosme, com o rosto marcado, respondeu com uma calma que surpreendeu até ele. Eu aprendi o preço quando vi uma criança morrer por falta de cuidado. O seu preço é outro. O inimigo sorriu, mas os olhos dele endureceram. Aquilo não era uma troca de frases. Era dois mundos se encarando. Eles foram tirados da prisão como se fossem objetos. Correntes, empurrões, ruas. O ar lá fora parecia mais vivo, e por isso doía mais. Cosme notou pequenos detalhes que o cérebro guarda quando sente que pode ser a última vez. O cheiro de pão distante, a poeira dourada. Na luz, um cachorro magro atravessando a rua, a sombra de uma árvore tremendo no vento. Havia gente observando de longe, escondida em portas, janelas, cantos. Alguns se benziam rápido, alguns choravam sem barulho.
Alguns fingiam indiferença. E ninguém finge assim sem estar por dentro quebrado. A execução não foi num lugar escondido, foi num lugar escolhido para ser visto. O império queria ensinar, o doutor do templo queria apagar. Primeiro tentaram humilhar, ofereceram mais uma vez a saída. Um gesto aos deuses, uma oferta, um reconhecimento público. Não era proposta, era armadilha. Se aceitassem, virariam exemplo de submissão. Se recusassem, virariam exemplo de punição. Damião recusou com uma palavra só. Não. Cosme olhou para o povo e disse algo que parecia simples, mas era uma faísca jogada num barril. Eu não tenho prata para oferecer. Eu tenho vida. E a vida não é de vocês. O oficial ordenou o início. A violência veio em camadas, como se cada camada fosse desenhada para quebrar um pedaço diferente da pessoa. O corpo, a dignidade, o sentido. Cosme sentiu golpes, sentiu a respiração falhar, sentiu a pele abrir. O mundo ficou estreito, feito túnel. Em alguns momentos ele só ouvia o próprio sangue como se fosse mar. E no meio disso, no meio do horror, ele viu o doutor do templo. O inimigo não desviava. Não fechava os olhos, observava como quem assiste um espetáculo que comprou caro. Em determinado momento, quando Cosme caiu de joelhos, o doutor do templo se aproximou o bastante para que só ele ouvisse. Olha ao redor. Ninguém vai te salvar. Cosme, com a visão tremendo, viu uma coisa que o inimigo não viu. Uma mulher escondida atrás de outras pessoas segurava uma criança no colo. A criança estava com a mão na boca, olhos arregalados, tentando entender por que o mundo do adulto machuca assim. E foi como se aquela criança fosse um lembrete final do propósito. Cosme respondeu para o inimigo, mas também para o universo inteiro. Eu não preciso ser salvo, eu preciso que eles não esqueçam. O doutor do templo franziu a testa, incomodado, porque por um segundo ele sentiu o que nunca quis sentir. Que aquela morte não seria o fim, seria semente. A execução avançou e o corpo de Cosme foi ficando cada vez mais pesado. Em algum ponto, a dor passou de aguda para distante, como se a mente desligasse para proteger o que restava de humano. Damião estava ao lado, igualmente ferido. Eles não podiam segurar a mão um do outro por causa das amarras, mas havia uma ligação que não precisava de toque. Damião sussurrou, tão baixo que talvez só Cosme tenha ouvido. Fica comigo. Cosme tentou responder, mas a voz falhou. Então, com o pouco que tinha, ele fez o que sempre fez. Transformou o pouco em cuidado. Virou o rosto, buscou o olhar de Damião e assentiu, como se dissesse: eu estou aqui. E então veio o momento final, não como explosão, mas como apagamento. Cosme sentiu o corpo se render. O ar ficou raro. A luz ficou longa. O último pensamento dele não foi eu morri. Foi uma imagem. Uma criança segurando um doce com alegria, como se o mundo ainda pudesse ser bom. Quando tudo terminou, o Império achou que tinha encerrado um problema. O doutor do templo, por alguns instantes, sentiu um alívio perverso, como se tivesse vencido o próprio destino, mas a vitória dele durou pouco, porque na vida real, há coisas que não morrem quando você mata. No mesmo dia, o povo começou a sussurrar de novo. Sussurros não são gritos, e por isso sobrevivem. Diziam que a terra onde o sangue caiu não aceitava ser apenas terra. Diziam que uma pessoa doente, ao tocar num pano que tinha encostado nos médicos, sentiu melhora. Diziam que uma criança com febre alta dormiu e acordou melhor depois que a mãe, chorando, pediu ajuda aos médicos sem prata. O doutor do templo ouviu e se enfureceu. Tentou proibir a fala, tentou ridicularizar, tentou dizer que era histeria coletiva, mas a fé popular tem uma lógica própria. Ela não precisa de autorização. E aí o twist mais cruel e mais justo se formou na vida do inimigo. Ele ficou preso numa armadilha que ele mesmo construiu, porque quanto mais ele insistia em esmagar a memória deles, mais ele a tornava valiosa. Quanto mais ele tentava impedir que o povo se aproximasse do nome de Cosme e Damião, mais o povo entendia que aquele nome era perigoso para quem explorava. O inimigo começou a ser evitado. Gente que antes o bajulava, agora desconversava. Algumas famílias ricas continuaram pagando, claro. Dinheiro tem medo de perder conforto. Mas na rua, o prestígio dele começou a apodrecer. E apodreceu de um jeito silencioso. Não com escândalo, mas com esquecimento. Enquanto isso, a história de Cosme e Damião começou a ganhar forma. Não como mito distante, mas como narrativa de sobrevivência emocional. Eles viraram símbolo de uma ideia que atravessa culturas.
A cura que não cobra, o cuidado que não humilha. O tempo passou. As perseguições mudaram de intensidade. A fé cristã, que era clandestina, foi ganhando espaço, e em muitos lugares se tornou pública. E a memória de mártires, gente que preferiu perder o corpo a vender a consciência, virou parte do coração da igreja. Cosme e Damião passaram a ser lembrados como santos médicos, como anardiroi, os que não aceitam dinheiro. E isso por si só, já, é um soco na lógica do mundo. O santo não é o que acumula, é o que se doa. Mas como isso chega ao Brasil? Como esses dois nomes atravessam mar, séculos, e viram festa de criança? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. O Brasil é um lugar onde a fé se torna corpo, se torna rua, se torna comida, se torna música. O catolicismo que chegou com Portugal não ficou preso em livro. Ele se misturou ao chão, ao povo, aos calendários da vida. E São Cosme, especificamente, carrega algo que o povo reconhece de imediato. Ele é santo da mão estendida. E o Brasil conhece, como poucos, o valor de uma mão estendida. Quando os portugueses trouxeram a devoção aos santos, trouxeram também as festas e as promessas. E com o tempo, Cosme e Damião foram sendo associados de maneira cada vez mais intensa às crianças, não porque eles brincavam com criança, mas porque na história deles a criança não é instrumento, é tesouro. E o povo brasileiro, quando ama, ama com coisa concreta. Dá comida, dá doce, dá cuidado. Então a devoção ganhou um gesto que é puro Brasil. Distribuir doces não é só doçura, é símbolo. É dizer, criança merece alegria. É dizer, ninguém vai cobrar por isso. É dizer, a rua também é lugar de bênção. E existe ainda uma camada mais brasileira, mais profunda e cheia de tensão histórica. A mistura de tradições. Em muitos lugares, a devoção a Cosme e Damião se encontrou com outras formas de ver o sagrado, especialmente em contextos afro-brasileiros, onde a infância, os gêmeos, a proteção e a alegria têm força espiritual própria, e aí os nomes se tornaram ponte. Ponte não apaga a dor histórica, ponte não resolve tudo, mas ponte cria sobrevivência cultural, e no Brasil, sobreviver sempre exigiu ponte. Por isso, a veneração não é apenas religiosa no sentido estreito, ela é social, ela é afetiva, ela é uma resposta coletiva a um mundo que muitas vezes falha com as crianças. Quando o Estado não protege, quando a fome ameaça, quando a violência ronda, o povo cria seus próprios rituais de cuidado. E Cosme e Damião viram bandeira desse cuidado. E aqui a história dá uma volta que arrepia, porque ela fecha o círculo com o começo. Cosme, o homem que limpou feridas cheias, de vermes sem recuar, vira, séculos depois, o nome dito por uma mãe quando a febre do filho sobe. Vira o santo lembrado quando falta dinheiro para médico. Vira o motivo de uma sacola de doce distribuída sem perguntar de onde você vem. Exatamente o tipo de mundo que ele tentou construir com as mãos. Você pode até imaginar a cena moderna. Uma rua brasileira, calor, crianças em fila, olhos brilhando, e um adulto entregando um saquinho de doce com um sorriso cansado, mas verdadeiro. A criança pega e sai correndo. Talvez nem saiba a história inteira, talvez só saiba o sabor. Mas o sabor carrega memória. E por trás dessa memória existe um detalhe que o doutor do templo jamais entendeu. Você pode matar um homem, mas não consegue matar o significado dele quando o significado está no cuidado. O inimigo queria provar que Cosme era tolo. O tempo provou o contrário. Tolo é quem acha que poder é mais forte que amor. Cosme e Damião viraram o que todo opressor teme, exemplo que não pode ser comprado. E é por isso que a igreja no Brasil os honra, não só por tradição importada, mas porque o gesto deles encaixa como luva num país, onde fé vira ação e ação vira festa. São Cosme, o sem prata, virou santo de um povo que conhece o peso de viver sem prata, e paradoxalmente virou também santo da doçura. Porque no fim, a doçura não é fuga da realidade, é desafio a ela. É como se o Brasil dissesse, a cada saquinho de doce, a cada oração, a cada vela acesa por uma criança doente: nós não vamos aceitar que a vida seja mercadoria. E isso, se você parar para pensar, é a mesma frase que começou toda a guerra, a mesma afronta, a mesma esperança.